Estrada Boa. Obras em rodovia da região norte catarinense chegam a 85%. Via é uma importante ligação com a BR-101. No Paraná, Lapa terá biorefinaria de etanol de milho. Grupo empresarial vai investir R$2 bilhões na unidade. Santa Catarina e Paraná assinam acordo sobre royalties do petróleo. Paraná vai garantir R$340 milhões em obras de infraestrutura no estado catarinense. Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, chegam ao fim obras de recuperação em escola atingida pelas enchentes. Novas tarifas impostas pelos Estados Unidos entram em vigor nesta quarta-feira e população repercute. França sofre grande incêndio florestal. Pelo menos uma pessoa morre e 9 ficam feridas. E você vai ver também 80 anos da bomba atômica de Hiroshima. Lembrança ocorre em meio à tensão entre Estados Unidos e Rússia. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 6 de agosto. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h01. O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi reinaugurado esta semana. A unidade foi atingida pelas enchentes de 2023 e 2024. A escola foi atingida pela água pelo menos 3 vezes entre 2023 e 2024. No último episódio, ficou totalmente devastada. O estrago foi tão grande que chegou-se a cogitar a transferência do colégio para outro endereço, mas prevaleceu o desejo da comunidade de que fossem restabelecidas as condições para o retorno das atividades no mesmo local, na Praça da Matriz. A recuperação foi dividida em 3 fases, tendo a primeira um investimento de mais de R$2,5 milhões. A conclusão parcial permitiu a retomada das atividades e nesta segunda-feira a obra foi concluída. O governador Eduardo Leite acompanhou a reabertura. O importante é, as obras estão acontecendo. É o maior investimento das últimas décadas no Rio Grande do Sul em reforma e revitalização de escolas. Nós já temos quase 400 escolas que tiveram intervenções feitas pelo Estado e tem cerca de 600 escolas que estão recebendo. No final desse mandato, metade das escolas do Rio Grande do Sul terão recebido intervenções substanciais. Não é assim, pequenas pinturas ou pequenas reformas. Nós estamos falando de reformas de 1 milhão, 1,5 milhão, R$2 milhões nas escolas do Estado. É um volume muito grande de obras que está acontecendo. O Castelinho é um grande exemplo dessa nossa determinação de superar os desafios e entregar uma educação que tenha escola adequada, com o estudante uniformizado, com o professor em sala de aula, com tecnologia, que são os Chromebooks que estão aí. Todos os nossos esforços para garantir aprendizagem para os nossos alunos. As obras da intersecção da rodovia Antônio Rael com a BR-101 em Santa Catarina chegam a 85% dos serviços concluídos. A intervenção é considerada como uma das maiores e mais estratégicas obras de mobilidade urbana do estado. O projeto contempla 2 viadutos, 8 alças de acesso e uma nova ponte sobre o rio Canhaduba 2, o que deve promover maior fluidez ao tráfego e segurança viária à rodovia federal e à estadual. As alças externas já foram concluídas e estão liberadas ao tráfego. As alças internas também estão prontas, mas aguardam a finalização dos viadutos para a integração completa ao sistema viário. A interseção vai beneficiar diretamente os municípios de Itajaí, Navegantes, Brusque e quem trafega pela BR-101 Norte. O investimento da obra é de mais de R$60 milhões e faz parte do pacote de R$3,5 bilhões do programa Estrada Boa, voltado à modernização da malha rodoviária catarinense. De acordo com o governador Jorginho Melo, Santa Catarina estava com mais de 73% das rodovias em estado ruim ou péssimo. Hoje, já registra quase 80% delas em estado bom ou ótimo, o que, segundo ele, é resultado de muito trabalho, fiscalização e investimento. O Grupo Paranaense Potencial vai investir R$2 bilhões na construção de uma biorefinaria de etanol de milho na cidade da Lapa, que fica na região metropolitana de Curitiba.
O Paraná, que vem se consolidando como um dos maiores produtores de biocombustíveis do Brasil, agora investe na biorefinaria de etanol de milho. Um projeto que vai gerar empregos e industrializar a produção agrícola paranaense com sustentabilidade. O projeto da refinaria está em fase de detalhamento. A expectativa é que as obras comecem em 2026, com a planta em operação em 2028. Durante a implantação da usina, cerca de 1.500 trabalhadores serão mobilizados. Quando a planta estiver em operação, serão criados mais de 300 postos diretos de trabalho e centenas de oportunidades indiretas. Isso para o Paraná primeiro, é geração de emprego, é energia limpa, energia verde, né, biocombustíveis que não poluem a natureza ou poluem menos, né, o problema de poluição na natureza e, claro, sendo um combustível, né, sustentável, ajuda a consolidar o Paraná também como esse estado sustentável que já foi reconhecido 4 vezes consecutivas. Além disso, também fortalece aquilo que eu venho falando há muito tempo, que é transformar o Paraná no supermercado do mundo, porque aquilo que é produzido no campo é industrializado, né? Então nós estamos colocando valor agregado na nossa produção agrícola e, obviamente, gerando muito emprego. Então, para nós é um motivo de muita alegria, 2 bilhões de investimentos, mais um grande investimento do Grupo Potencial, que é um grupo paranaense, que é um grupo da Lapa, né, da cidade da Lapa e, obviamente, crescendo junto com o Paraná. Com capacidade para processar 3.000 toneladas de milho por dia, a nova unidade será uma das mais modernas do país. Além do etanol, o processamento do milho vai gerar subprodutos importantes como farelo e óleo. O farelo, por exemplo, será usado para a alimentação animal e o óleo para a produção de biodiesel. Assim que for concluída, a planta terá capacidade de produzir 450 milhões de litros de etanol por ano, o que fará dela a 10ª maior usina de etanol de milho do Brasil, a maior do sul do país e a maior fora do Centro-Oeste. E agora, condizendo com o nosso planejamento estratégico, estamos entrando no mercado de etanol, né? Sabemos da tecnologia do etanol de milho, já existia nos Estados Unidos há muitos anos. Desde 2016 começou-se no Brasil e hoje o etanol de milho já representa aí em torno de 25% de toda a venda do Brasil. E o Paraná ainda não temos no Paraná ainda plantas de etanol de milho, então novamente estamos tendo essa oportunidade de ser protagonistas nesse segmento. No Paraná, além da Potencial, a Coamo Agroindustrial Cooperativa de Campo Mourão também está investindo em uma usina de etanol de milho. O aporte será de 1,7 bilhão de reais, com capacidade de produção de mais de 250 milhões de litros por ano. Atualmente, a demanda estadual por etanol é de cerca de 1,2 bilhão de litros por ano. Com a produção nacional de etanol de milho registrando um crescimento de 31% na safra 2025, alcançando mais de 8 bilhões de litros, a expectativa da União Nacional do Etanol de Milho é de que a produção alcance 10 bilhões de litros no país até o final do ano. Ainda de acordo com a entidade, o segmento deve receber cerca de 40 bilhões de reais em investimentos na próxima década. Santa Catarina e Paraná assinaram hoje o acordo para a compensação dos royalties do petróleo devidos pelo Estado paranaense aos catarinenses. O valor de 340 milhões de reais será ressarcido em obras. A assinatura ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira na Casa da Agronômica, em Florianópolis. O termo de transação judicial entre Paraná e Santa Catarina para a quitação de uma dívida de petróleo da Petrobras se arrastava desde 1991. Com a formalização do acordo, o pagamento será formalizado por meio de obras em Garuva, beneficiando também Itapoá, na divisa com Guaratuba. Entre elas está a duplicação de 19 quilômetros da rodovia SC-417, desde a BR-101 e o contorno sul da cidade catarinense, além da construção de 3 viadutos. Para dar uma demonstração de que foi um acerto, um entendimento republicano, responsável e que gera isso, emprego e desenvolvimento. Então é um dos melhores acordos que nós estamos fazendo graças à grandeza, quero reafirmar aqui, a grandeza do governador Ratinho, entender esse débito com Santa Catarina
para que a gente possa receber, ele possa pagar e eu possa receber em obra. Há mais de quase 40 anos que se falava isso e agora realmente saindo do papel. Quem ganha é a população, quem ganha é Santa Catarina, quem ganha é o Paraná, geração de emprego e renda, valorização das pessoas. Na SC 417, pouco mais de 5 quilômetros serão duplicados a partir da divisa entre Paraná e Santa Catarina até o entroncamento com a SC 416. Outro trecho de 5,4 quilômetros é do acesso de Itapoá até o acesso de Garuva, com a duplicação utilizando pavimento rígido de concreto. Nesse local, também será construída uma passagem elevada para desafogar o trânsito de bifurcação com contorno. Além disso, o contorno de Garuva, que hoje conta com pista simples, terá 8,5 km duplicados. O investimento estimado em todas as obras é de R$ 365 milhões, sendo que R$ 273 milhões da obrigação reconhecida judicialmente. Então, o governo do Paraná encerra uma demanda judicial e com um acordo que prevê a duplicação da rodovia a SC 417, porque a PR 417, o estado do Paraná já está em duplicação no trecho paranaense, mas agora vamos avançar no trecho catarinense, da SC 417, para avançarmos em Itapoá, em Garuva e chegarmos até a 101. Então são quase 20 quilômetros de duplicação em concreto e que prevê 3 interseções importantes no acesso a Itapoá, no acesso a Garuva e também lá na 101. Então, uma obra bastante importante que vai conectar com a nossa C416, que liga até o Porto de Itapoá. São mais 26 quilômetros, onde nós já finalizamos o projeto e estamos em condição já de começar a elaborar o termo de referência para a contratação da obra. São mais 230 milhões de investimento, com também a duplicação em pavimento rígido. Então, esses 2 investimentos são extraordinários no sentido de dar a possibilidade daquela região, né, ter o desenvolvimento pela qual ela é vocacionada. A negociação encerra ação civil, na qual o Paraná foi condenado a ressarcir Santa Catarina por valores de royalties recebidos indevidamente em razão de um erro de demarcação dos campos explorados de petróleo cometido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos anos 80. O acordo beneficiará as populações de ambos os estados, uma vez que muitos paranaenses utilizam a rodovia catarinense para chegar até Guaratuba e outros municípios do litoral do estado. Então a ideia é fazer com que toda essa ligação possa contemplar a geração de emprego para Santa Catarina e também para o Paraná e melhorando ali a segurança viária, né, atraindo novos investimentos para essas 2 cidades ou para a região como um todo, porque beneficia. Nós temos muitos trabalhadores que moram em Guaratuba e trabalham em Itapoá, ou até mesmo em Garuva. Nós temos muita gente que mora em Garuva e Itapoá e trabalha em Guaratuba. Então, é uma relação que não tem cerca. É uma relação realmente que não existe uma divisa física. É uma relação de prosperidade para a região através desse grande investimento. O Museu Casa de Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi reinaugurado nesta semana. A cerimônia, que fez parte da programação oficial dos 165 anos de emancipação do município, também marcou a abertura da nova exposição de longa duração e a revitalização do espaço. O Museu Histórico do Vale do Itajaí Mirim, mais conhecido como Museu Casa de Brusque, possui uma importante coletânea da história brusquense. Desde 1953, foi iniciado um intenso trabalho de pesquisa junto aos órgãos públicos e privados do Estado e do município para coletar o maior número possível de documentos relativos à história da cidade. Esse trabalho de pesquisa e de coleta se estende até os dias atuais. O governador Jorginho Melo participou da reinauguração nesta segunda-feira. 165 anos de superação, de progresso. Uma cidade que ajuda muito na economia de Santa Catarina pelos empreendedores que tem aqui, pela qualidade dos produtos que daqui saem, né? Então, falar de Brusque é um motivo de muito orgulho para todos nós. Imagine para o brusquense, né?
quando completa 165 anos. A reestruturação do museu contou com o apoio do governo do estado, que autorizou a captação de mais de R$ 799 mil por meio do Programa de Incentivo à Cultura, para o projeto de preservação e difusão do acervo do museu, que contempla a exposição recém-aberta e visitações escolares durante o período da amostra. Com a reinauguração, o museu volta a receber visitantes em novo formato, mais moderno e acessível. A nova exposição sobre imigração oferece ao público uma experiência imersiva na trajetória dos imigrantes, no desenvolvimento econômico local e nos costumes que moldaram a região do Vale do Itajaí. O projeto alia inovação, interatividade e recursos tecnológicos. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Novas tarifas impostas pelos Estados Unidos entram em vigor nesta quarta-feira e população repercute. Na França, incêndio florestal deixa pelo menos uma pessoa morta e 9 feridas. E ainda, 80 anos da bomba atômica de Hiroshima é lembrado em meio à tensão entre Estados Unidos e Rússia. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta, agora 8h18. Entrou em vigor nesta quarta-feira a nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida repercute e preocupa os brasileiros. No Rio de Janeiro, muitos expressaram temor com os possíveis impactos econômicos da medida. Se realmente nós não conseguimos mudar esse quadro aí de 50%, o país realmente vai sofrer muito. E quem vai sofrer? São os ricos? Não, somos nós da classe média, o pobre, entendeu? Bom, vai afetar economicamente uma decisão extremamente política dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que não vai ser bom para a gente, apesar da quantidade de exceções que o governo americano abriu. Um total de 694 produtos ficou de fora da ordem executiva assinada pelo presidente americano Donald Trump na semana passada. Entre as exceções estão itens como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios e aeronaves civis. Carne, frutas e café não entraram na lista de exceções. Nas ruas do Rio, houve carioca que defendeu a diplomacia e até mesmo ceder em questões delicadas para evitar prejuízos maiores à economia brasileira.
A coisa mais sensata seria resolver isso politicamente, porque nós somos um país que precisamos muito dos Estados Unidos. Então, quando a gente precisa de alguém, a gente tem que ceder para a gente não ser prejudicado. Eu acho isso aí um absurdo, porque é uma coisa que de repente poderia ser resolvida, entendeu? É ser resolvida, porque o que está em tese aí é essa prisão do Bolsonaro aí. É Trump e o governo do Brasil, entendeu? Liberava ele logo, cara, libera ele logo, essa porcentagem ia cair para uns 20%, no mínimo 20%, e o Brasil ia começar a reerguer outra vez e o Lula ia conseguir fazer o governo dele melhor, pô. Trump associou o aumento da tarifa aos produtos brasileiros ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às regulamentações contra as mídias sociais. Bolsonaro responde à justiça pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro e esta semana foi colocado em prisão domiciliar. E o Brasil recorreu oficialmente à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pela administração de Donald Trump. Segundo fontes do governo brasileiro, o pedido foi apresentado nesta quarta, após a entrada em vigor das sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros vendidos no mercado americano. Lula solicitou consultas formais à missão dos Estados Unidos na OMC como primeiro passo para tentar resolver a disputa por meio do diálogo internacional. Esta é a primeira ação do Brasil contra as tarifas de Trump. Também nesta quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai se reunir virtualmente na semana que vem com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para então discutir as tarifas. E o presidente americano Donald Trump assinou um decreto que adiciona 25% às tarifas sobre os produtos indianos por causa da compra contínua de petróleo russo. O magnata ameaçou na semana passada aplicar sanções a Moscou e a parceiros comerciais pela guerra com a Ucrânia. A nova tarifa aduaneira vai começar a ser aplicada dentro de 3 semanas e se soma a outra de 25% que deve entrar em vigor nesta quinta-feira. Mas a nova sanção não será imposta aos bens sujeitos a tarifas específicas, como o aço e o alumínio, sobre produtos farmacêuticos, que são uma indústria importante na Índia, e sobre os semicondutores. A publicação do decreto freou a progressão dos preços do petróleo, que ainda seguem em alta. A medida tem como objetivo reduzir a capacidade de Moscou para financiar a guerra na Ucrânia, que o decreto qualifica como uma ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos. Trump estima no decreto que impor tarifas, além das outras medidas tomadas para responder à emergência nacional, será mais eficaz para gerenciar essa ameaça. Depois da China, a Índia é o principal comprador de petróleo russo, que em 2024 representou cerca de 36% das importações indianas da matéria-prima, diante de aproximadamente 2% antes da guerra, segundo dados do Ministério do Comércio indiano. O presidente russo Vladimir Putin se reuniu nesta quarta em Moscou com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, por quase 3 horas, segundo o Kremlin. O encontro acontece poucos dias antes do ultimato do presidente Donald Trump para que a Rússia interrompa a ofensiva na Ucrânia. As relações entre os dois países estão tensas desde a semana passada, depois que o presidente Donald Trump enviou 2 submarinos nucleares em resposta a declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. O magnata republicano deu à Rússia até sexta-feira para interromper a ofensiva na Ucrânia ou enfrentar novas sanções não especificadas. Também ameaçou impor tarifas adicionais a países que fazem comércio com a Rússia, como China e Índia. Witkoff, braço direito do presidente em missões de paz, já se encontrou com o líder russo em diversas ocasiões, sem conseguir o fim das hostilidades. Donald Trump anunciou que esperaria o resultado da reunião em Moscou antes de decidir sobre sanções.
Pelo menos uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas em um grande incêndio florestal no sul da França. Bombeiros lutam para conter as chamas que já destruíram 12 mil hectares. O incêndio, que começou na terça-feira no departamento de Aude, é o maior registrado na França no atual verão. 1.800 bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas e 7 deles ficaram feridos por inalação de fumaça. De acordo com as autoridades, o incêndio, que já devastou 12 mil hectares, está longe de ser contido. Estradas foram fechadas por causa do fogo e também levou à evacuação parcial de um camping em um povoado. Um balanço provisório aponta que 25 casas e 35 carros foram queimados. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, vai visitar a região. Segundo o Serviço de Gestão de Emergências, o incêndio florestal é o maior já registrado na França até agora, em um verão no qual já ocorreram mais de 9 mil focos, principalmente ao longo da costa mediterrânea. A pouca chuva e o aumento das áreas queimadas nos últimos anos agravaram a situação, assim como a eliminação de vinhedos que costumavam ajudar a conter os avanços do incêndio. E nesta quarta-feira, o Japão fez um minuto de silêncio para marcar o aniversário de 80 anos do lançamento da bomba atômica em Hiroshima e lembrar ao mundo o horror causado em um contexto de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, duas potências nucleares. O ato ocorreu em Hiroshima às 8h15 da manhã, no horário local, hora em que o avião americano Enola Gay jogava a bomba atômica chamada Little Boy sobre a cidade em 6 de agosto de 1945. A ação matou cerca de 140 mil pessoas, não apenas na explosão, mas também devido à radiação. Minha avó também foi vítima, mas ela está envelhecendo e o número de pessoas que vivenciaram a catástrofe está diminuindo. Portanto, a menos que os jovens sigam relatando suas histórias, acho que em menos de 20 anos não haverá mais ninguém para contá-las. 3 dias após Hiroshima, outra bomba lançada em 9 de agosto matou 74 mil pessoas em Nagasaki. O Império Japonês se rendeu em 15 de agosto, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A missão do nosso país, a única nação a ter sofrido bombardeios atômicos em guerras, é liderar os esforços internacionais rumo ao mundo sem armas nucleares, aderindo aos 3 princípios não nucleares. O Nihon Hidankyu, grupo de sobreviventes nucleares e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2024, pede aos países a ação para eliminar as armas atômicas, citando os depoimentos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, conhecidos como Hibakusha. Fui colocado em uma carruagem puxada por cavalos para deixar a cidade, coberto com um cobertor. Levantei o cobertor e olhei através dele. Minha mãe gritou para eu não olhar, mas vi que tudo estava cheio de fumaça e faíscas voavam. O Papa Leão XIV alertou nesta quarta-feira que Hiroshima e Nagasaki continuam sendo lembranças vivas dos profundos horrores causados pelas armas nucleares. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as armas estão sendo novamente tratadas como ferramentas de coerção. O Boletim dos Cientistas Atômicos, conhecido como Relógio do Apocalipse, se moveu em janeiro para 89 segundos para meia-noite, o ponto mais próximo em 78 anos de história. O relógio simboliza a distância que separa a humanidade da sua destruição. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Rússia e os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 90% das 12 mil ogivas nucleares do planeta. O Instituto alertou em junho sobre uma nova corrida armamentista nuclear no mundo. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. É só acessar. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.